Há muitas coisas estranhas em Marte: colheres, macarrão, portas, até mesmo rostos. Será que todas são realmente apenas rochas? Além disso, não é o único planeta em nosso sistema solar cheio de objetos misteriosos. Vamos dar uma olhada neles. Recentemente, encontramos algo estranho em Marte que parece um objeto liso, semelhante a uma colher, e chamou a atenção de todos depois que o rover Curiosity da NASA a avistou. A rocha, com um cabo e ponta arredondada, parece estar flutuando na foto do rover. As pessoas na internet estão intrigadas sobre o que poderia ser. Algumas estão brincando que é uma rocha, outras dizem que se trata de um pino de boliche marciano, ou até mesmo um chifre de sapato deixado por criaturas extraterrestres. Mas Andrew Good, da NASA, diz que não é algo tão empolgante assim. Na verdade, trata-se apenas de uma rocha moldada pelo vento durante muito tempo. Esse tipo com formato estranho é comum em Marte, chamado de ventifato. Essa é uma rocha que pode ser arranhada, amassada ou alisada por partículas minúsculas carregadas pelo vento. Geralmente é encontrada em locais secos, onde não há muita grama ou árvores para bloquear o vento e onde há muita areia soprando. Às vezes, o vento pode esculpir os ventifatos em formas muito legais, como as rochas com aparência de cogumelo que podem ser vistas no Parque Nacional do Deserto Branco, no Egito. Elas parecem cogumelos gigantes porque o vento desgasta a parte inferior mais rapidamente do que a superior, fazendo com que fiquem altas e esbeltas. Os ventifatos não são as únicas rochas marcianas interessantes. Dê uma olhada nessa série de pontas surreais que se projetam da superfície vermelha. Enquanto explorava a cratera Gali em Marte, o rover Curiosity da NASA se deparou com elas, que rapidamente chamaram a atenção de todos. As estruturas retorcidas que se assemelham a espinhos pareciam portas extraterrestres. Até mesmo o Instituto SETI, uma organização voltada para a busca de vida extraterrestre, tuitou sobre a imagem, referindo-se a ela como uma rocha legal. Mas na realidade, são apenas chaminés de fadas. Esses picos altos e finos ocorrem quando a rocha dura fica sobre camadas de outra mais macia. Os de Marte são provavelmente preenchimentos cimentados de fraturas antigas em rocha sedimentar, com material mais macio erodido ao longo do tempo. Novamente, há muitas chaminés de fada na Terra também. Elas levam ainda o nome de rochas de tendas. Você pode encontrá-los em lugares como Bryce Canyon em Utah e o Colorado Plateau. A NASA está entusiasmada com essas estruturas estranhas, porque elas podem nos ajudar a aprender mais sobre a história da cratera Gali. Havia também uma rocha que parecia uma rosquinha de geleia. Ela foi chamada de Pinnacle Island e foi vista pelas câmeras da NASA. Entretanto, apenas 4 dias antes não estava em lugar nenhum. E então, como desapareceu magicamente? De uma forma muito anticlimática, foi chutada por uma das rodas do Opportunity ao atravessar o terreno marciano. Mas ainda há algum mistério em torno dessa rosquinha de geleia. A análise revelou que a Pinnacle Island contém níveis excepcionalmente altos de enxofre e manganês. Esses 2 elementos são solúveis em água. Em outras palavras, pode ter havido alguma ação da água que os criou na rocha. Então, essa pequena coisa de repente causou muito drama e um processo inteiro contra a NASA. Ele alegou que a agência não investigou um possível fungo que crescia em Marte. Mas nem todas as nossas descobertas são naturais. Uma intrigante foi essa coisa que o rover Perseverance avistou. É algo que se parece com espaguete ou barbante emaranhado. Assim como a rosquinha, esse objeto misterioso apareceu em uma imagem da câmera do rover e depois desapareceu do solo arenoso em apenas alguns dias. Acontece que podem ser detritos do sistema de pouso do Perseverance na cratera G0, em fevereiro de 2021. Ele teve uma aterrissagem difícil e acidentalmente espalhou detritos pelo local. Alguns têm aparecido nas imagens do veículo espacial há algum tempo. O objeto semelhante a um fio é provavelmente um pedaço de rede Dacron desfiada, que é um tipo de fibra usada em cobertores térmicos. Eles ajudam a regular a temperatura do equipamento durante o processo super quente de aterrissagem no solo marciano. Provavelmente, o objeto sofreu um desdobramento e um desfiamento significativo devido às forças intensas durante o pouso. As mantas térmicas perderam um monte de coisas naquela época. Por exemplo, este pedaço de folha brilhante visto em junho. O veículo espacial o encontrou em uma rocha. O que é notável é a distância que alguns dos detritos percorreram. O rover aterrissou a cerca de 1,9 km de distância do local que está explorando atualmente. Isso provavelmente se deve ao fato de a colisão ter lançado os detritos no ar e os ventos marcianos os carregaram por essa distância.
Marte é conhecido por seus ventos fortes que podem mover objetos leves. No entanto, embora seja divertido encontrá-los em imagens, há preocupações sobre os detritos e o lixo. Ainda não resolvemos esse problema na Terra e já o estamos criando no planeta vermelho. Os detritos que deixamos lá já estão se acumulando em uma área chamada Hogwallow Flats. Além disso, os detritos podem contaminar acidentalmente os tubos de amostra usados para coletar rochas marcianas. Até o momento, a NASA não está muito preocupada com isso, mas está de olho para evitar qualquer problema com os rovers. Agora, que tal não coisas, mas animais? O Curiosity causou um grande alvoroço quando capturou algo que parecia um rato em Marte. Alguns começaram a especular que poderia ser uma evidência de vida marciana nativa, ou até mesmo que o roedor foi levado pelo Curiosity. Mas o rato de Marte, mais uma vez, acabou sendo apenas uma rocha estranha. Ela parecia interessante por causa dos processos naturais, como erosão eólica e abrasão mecânica. Também encontramos algumas coisas que pareciam vermes. O Curiosity tirou uma foto de algo que parece ter vermes se contorcendo na paisagem marciana. Apesar de seu tamanho minúsculo, essa formação se destaca por sua aparência única e textura áspera. Provavelmente é feita de material durável e resistente à erosão severa do planeta. E finalmente, nossa principal descoberta misteriosa é a face em Marte. Sidônia é uma região que atraiu o interesse científico e popular. Está localizada no hemisfério norte, entre regiões com muitas crateras ao sul e planícies relativamente suaves ao norte. Há uma teoria de que as do norte podem ter sido, no passado, leitos oceânicos. Talvez Sidônia já tenha sido uma zona costeira. Esse lugar é repleto de características interessantes e belas que nos contam muito sobre a história do planeta vermelho. Mas sua característica mais interessante foi o rosto marciano, objeto que ganhou grande atenção quando foi fotografado pela sonda Viking 1 em 1976. Alguns acreditavam que se tratava de evidência de uma civilização marciana muito perdida. No início, a NASA descartou o fato como um truque de luz e sombra. Mas, após algumas análises, descobriu-se que era, sim, outra rocha. Também vimos a face de um urso. Ela foi capturada pela câmera do experimento de imagem de alta resolução. Em uma imagem, podemos ver um padrão de fratura circular que se parece com a cabeça de um urso, com duas crateras formando os olhos e uma estrutura de colapso em forma de V como o nariz. A cabeça provavelmente se formou porque algo pesado se acomodou em cima de um buraco antigo no chão. Ele foi preenchido com lava ou lama. Especula-se que a característica semelhante a um nariz seja uma abertura vulcânica ou de lama. Mas por que continuamos a ver coisas estranhas em Marte? Às vezes, nosso cérebro pode nos induzir a ver rostos ou objetos em rochas. Porém, são apenas ilusões chamadas pareidolias. Trata-se de um fenômeno psicológico que nos faz ver padrões ou formas familiares, especialmente rostos, onde na verdade não existem. Isso ocorre porque quando o cérebro encontra algo que não reconhece ou não entende imediatamente, tenta encontrar coisas que se pareçam familiares. Assim, vê padrões, texturas ou sons aleatórios como algo significativo e reconhecível. É por isso que uma cadeira com roupas parece uma figura humana super assustadora à noite. Isso também faz com que você veja rostos ou formas em nuvens, ou ouça sons reconhecíveis e até mesmo palavras em ruídos aleatórios. É uma prova fascinante do poder da nossa percepção, mas também devemos ter cuidado com ela e não deixar nossa imaginação correr solta. Você poderia chegar a Marte em apenas 30 dias. Não, isso não é ficção científica. Um novo e revolucionário motor a plasma pode realmente fazer isso acontecer. Em breve, poderemos estar trocando nossas cadeiras de praia nas Bahamas por uma viagem ao planeta vermelho. Então, quando poderemos comprar nossas passagens? Bem, provavelmente não antes de 2030. E mesmo assim, os primeiros passeios provavelmente serão um luxo reservado aos astronautas, não aos turistas. No entanto, eles já estão entusiasmados, pois esse motor pode mudar tudo em relação às viagens espaciais, reduzindo muito o tempo de voo e tornando as missões muito mais fáceis de serem realizadas. No momento, ir para Marte é apenas um sonho. Ninguém nunca pôs os pés lá, e há um grande motivo para tanto. Uma jornada de ida e volta significaria passar anos preso no espaço, e isso não é nada seguro.
No entanto, enviamos pessoas à Lua, mas essa é uma história totalmente diferente. Chegar ao nosso satélite natural leva apenas alguns dias. A viagem mais rápida foi a da Apollo 8, quando a tripulação foi da órbita da Terra até a da Lua em pouco menos de 3 dias. Se a equipe quiser economizar combustível, pode escolher uma rota diferente para chegar lá, e esses caminhos podem levar muito mais tempo, às vezes semanas, até meses, antes de finalmente alcançarem a Lua. Portanto, o tempo necessário para o destino é mais uma escolha estratégica. E quanto a Marte? Bem, o planeta vermelho está muito mais distante, em média a cerca de 225 milhões de quilômetros da Terra. De acordo com a NASA, mesmo que você pudesse entrar em uma nave espacial agora mesmo e ir direto para lá, demoraria de 7 a 10 meses para chegar. Veja, por exemplo, a Mars Reconnaissance Orbiter da NASA. Essa espaçonave foi lançada do Cabo Canaveral em agosto de 2005 e só alcançou a órbita de Marte em março do ano seguinte. No entanto, o tempo que a viagem leva pode mudar. Isso se deve ao fato de que a distância entre os dois planetas está sempre mudando à medida que eles orbitam o Sol. Assim, mesmo que consigamos ir para lá em alguns meses, uma jornada de ida e volta pode acabar levando quase 3 anos. E ninguém quer isso. Não apenas porque seria chato viver lá em cima sem a Netflix, mas porque é seriamente arriscado. Passar tanto tempo no espaço pode causar danos reais ao corpo humano. Veja bem, uma missão a Marte colocaria os astronautas em 3 campos gravitacionais diferentes. Primeiro, durante o percurso, eles não teriam peso. Depois, quando chegassem, teriam que viver e trabalhar em uma gravidade que é apenas cerca de 1/3 da gravidade da Terra. E finalmente, quando retornassem, teriam que se reajustar à gravidade da Terra. Alternar entre todos esses campos gravitacionais não é brincadeira. Os astronautas podem perder o equilíbrio e o senso de direção, o que pode causar náusea e confusão. Lidar com isso durante o pouso de uma espaçonave em Marte definitivamente não é divertido ou fácil. Esse é apenas um conjunto de problemas. Há muitos outros desafios em uma missão tão longa, como um atraso de comunicação de até 20 minutos em um sentido, o risco de quebra de equipamentos ou emergências médicas e a necessidade constante de racionar cuidadosamente os alimentos e suprimentos. Felizmente, o novo motor que mencionei anteriormente pode salvar o dia e tornar a jornada muito mais curta. Ou pelo menos é o que os cientistas estão dizendo. Eles construíram um protótipo de um motor de foguete elétrico a plasma que poderia nos levar a Marte em apenas 30 a 60 dias. E se sua primeira reação foi um plasma o quê? Não se preocupe, vou explicar. Então, aqui está um foguete normal, o tipo que você vê decolando do Cabo Canaveral. Ele funciona bombeando combustível de hidrogênio líquido e oxidante de oxigênio líquido para o motor. Quando o combustível queima, libera uma tonelada de energia, criando impulso. Em termos simples, essa queima produz um gás superaquecido que sai pela parte traseira, empurrando o foguete para a frente. E lá vai ele! Agora, aqui está o de plasma, que decola praticamente da mesma forma, usando a mesma mistura química para o lançamento, mas quando atinge a órbita, muda para um sistema de propulsão elétrica. E seu funcionamento é completamente diferente. Em vez de queimar hidrogênio e oxigênio líquidos, usa 2 eletrodos. Quando as partículas carregadas se movem entre eles e uma alta tensão é aplicada, a corrente cria um campo magnético que empurra as partículas para fora do motor. Esse plasma superaquecido é disparado em uma direção e a espaçonave se move na outra. É assim que cria o empuxo. Estamos falando de pelo menos 6 newtons de empuxo. Para se ter uma ideia, 1 newton é aproximadamente a mesma força necessária para sustentar uma pequena maçã contra a gravidade. É claro que isso parece minúsculo em comparação com a potência explosiva de um foguete normal, mas o fato é que um motor a plasma pode funcionar ininterruptamente por meses, acelerando gradualmente as espaçonaves a velocidades extremamente altas. Legal, mas de que velocidade estamos falando? Bem, os foguetes comuns que queimam combustível podem atingir um máximo de escape de cerca de 4,5 km por segundo. Enquanto isso, esse novo de plasma pode atingir cerca de 100 km por segundo. A essas velocidades, uma viagem de foguete a Marte poderia levar apenas um mês. Essa é uma grande diferença.
É por isso que as pessoas acham que esse novo motor pode mudar completamente as missões espaciais. Ao permitir que as naves cheguem muito mais longe usando muito menos combustível, essa tecnologia pode finalmente ser o que precisamos para deixar nossas pegadas na superfície marciana. E quem sabe, talvez até mesmo ir além disso. Mas ainda não está exatamente pronto, pode levar anos. No momento, é mais um protótipo, ainda em um estágio muito inicial de desenvolvimento. Ele está sendo testado em uma instalação especial, uma câmara de vácuo de 14 metros de comprimento e cerca de 4 metros de largura, que simula as condições do espaço. A ideia é ver o desempenho do motor em condições realistas antes de enviá-lo de fato para a órbita. Uma das coisas que talvez queiram testar é como ele reage à radiação de raios gama, porque no espaço a radiação não é apenas a luz solar, são fluxos de minúsculas partículas subatômicas provenientes do Sol, da Via Láctea e até mesmo de outros lugares. Elas podem ser pequenas, mas ainda são um grande desafio para missões longas. Porque aqui na Terra, a radiação do Sol e do espaço não é um grande problema. Nossa atmosfera e nosso campo magnético absorvem ou desviam a maior parte dela. Mas os astronautas e suas naves espaciais não têm esse tipo de proteção natural lá fora. O problema é que essas partículas de alta velocidade podem atravessar o corpo humano. Elas podem romper as moléculas de DNA, quebrando-as e causando sérios problemas de saúde. Mesmo apenas 1 hora sem a proteção adequada pode ser fatal para nós. Bem, para os astronautas, quero dizer. Mas não são apenas os seres humanos, as naves espaciais também são atingidas. Essas partículas podem penetrar nos materiais delas e danificar os componentes eletrônicos sensíveis, causando falhas, mau funcionamento ou até mesmo uma quebra completa. Essa é a última coisa que se quer em uma longa viagem espacial, certo? Não é como se houvesse um pit stop com um mecânico no caminho para Marte. E com uma jornada de ida e volta que leva mais de 1 ano, isso é um grande problema. Quanto mais tempo os astronautas e sua nave ficarem expostos, maior será o risco. É por isso que é tão importante encontrar maneiras de ir até Marte mais rapidamente. No entanto, os criadores desse motor de plasma não são os únicos que estão correndo para alcançar o planeta vermelho com foguetes mais rápidos. Recentemente, a NASA se uniu à Defense Advanced Research Projects Agency para testar um motor de foguete térmico nuclear no espaço, uma tecnologia que também poderia reduzir o tempo de voo para futuras missões marcianas. Enquanto isso, a SpaceX tem ambições ainda maiores com seu programa de colonização, mais conhecido como Occupy Mars. Seu plano é enviar pessoas para realmente viverem em Marte, esperando que isso ajude a humanidade a sobreviver no longo prazo. A empresa está planejando lançar as primeiras naves estelares em 2026, mas elas provavelmente ainda estarão sem tripulação. Os cientistas estão confiantes de que essas chegarão ao destino em apenas 6 meses. Portanto, temos um motor de plasma, um foguete térmico nuclear e toda uma missão Occupy Mars, todos correndo para levar as pessoas ao planeta vermelho muito em breve. Mas quem realmente conseguirá fazer isso primeiro e chegar lá mais rápido? Acho que só o tempo dirá. Mas ei, você pode dar seu palpite nos comentários. Se você tem medo de aranhas, nunca visite Marte. Em março de 2025, o rover Perseverance da NASA encontrou algo parecido com um monte de pequenos ovos de aranha na superfície do planeta vermelho. Esse algo é composto de centenas de bolinhas redondas grudadas umas nas outras. E se todos esses ovos eclodirem, será que hordas de criaturas de 8 patas invadirão o planeta vermelho? Sem dúvida. O objeto encontrado por Perseverance estava apenas sentado em uma colina chamada Witch Hazel, perto da borda da cratera G0. Após uma inspeção mais minuciosa, verificou-se que era uma rocha de formato estranho com um pouco de poeira marciana vermelha sobre ela. Sim, infelizmente ou felizmente, não eram ovos de aranha marciana. Mesmo assim, a formação realmente se destacava de tudo ao seu redor. A equipe do Perseverance batizou a estranha rocha de St. Paul's Bay. É o que os cientistas chamam de rocha flutuante. Esse termo significa que ela não se formou onde foi encontrada, mas de alguma forma foi movida para lá. Portanto, no momento não temos pistas suficientes para descobrir sua origem e como ela adquiriu essa textura estranha.
Mas esse não é o único mistério. Algo teve que mover essa rocha de seu local original. Uma teoria afirma que a rocha pode ter sido criada quando um meteorito se chocou contra Marte. O forte impacto deve ter lançado rochas no ar, e esses pedaços podem ter se resfriado e formado as pequenas bolas que vemos agora. Se isso for verdade, essa rocha pode ter vindo de muito longe e pode nos dar novas informações sobre como os grandes impactos movem as coisas no planeta vermelho. A NASA acredita que a rocha pode ter simplesmente rolado pelo morro Witch Hazel. Ela poderia ter vindo de uma das camadas mais escuras da colina. Nós vimos essas camadas do espaço. Agora, o objetivo é estudar o Witch Hazel Hill mais de perto e descobrir se essas camadas são feitas do mesmo material que a rocha de St. Paul's Bay. Se for o caso, isso pode significar algumas coisas. Talvez tenha havido atividade vulcânica nessa região, ou a queda de um grande meteoro, ou pode ter havido água subterrânea lá no passado. Se essa teoria for verdadeira, há uma chance de que algumas dessas rochas possam conter pequenos fósseis de micróbios antigos. É por isso que a NASA está planejando trazer algumas das rochas de volta à Terra na década de 2030 com a missão Mars Sample Return. Poderemos estudá-las de perto e talvez, apenas talvez, encontrar sinais de vida marciana antiga. O mais engraçado de tudo isso é que não é a primeira vez que os cientistas lidam com aracnídeos em Marte. Aranhas em Marte é, na verdade, o apelido de uma característica de superfície de aparência estranha. Em certos lugares de Marte, é possível ver grandes rachaduras escuras que se espalham como pernas de aranha. Algumas são enormes, mais de 914 metros de largura. Vistas de cima, elas parecem mesmo um bando de rastejantes assustadores se movendo pelo planeta. Essas formas assustadoras foram vistas pela primeira vez por orbitadores de Marte em 2003 e desde então têm aparecido em fotos de satélite. No início ninguém tinha ideia do que eram, mas agora os cientistas acham que elas se formam quando o gelo de dióxido de carbono, sim, gelo seco, que está na superfície, se transforma repentinamente em gás. Essa rápida mudança faz com que o gás dispare através do gelo e crie todos esses estranhos padrões de rachaduras. Uma coisa ainda mais legal é que os cientistas da NASA conseguiram recriar essas aranhas de Marte em um laboratório aqui na Terra. Eles construíram uma instalação especial que imita a superfície de Marte e viram versões minúsculas das aranhas se formarem bem diante de seus olhos. A equipe vinha tentando recriar essas aranhas de Marte há 5 anos. Quando isso finalmente aconteceu, eles ficaram muito felizes. Em 2021, os cientistas conseguiram explicar como essas marcas parecidas com aranhas se formam em Marte usando algo chamado modelo de Kiefer. A ideia básica é que, na primavera, a luz do Sol brilha através de grandes pedaços claros de dióxido de carbono congelado, também conhecido como gelo seco. Isso aquece o solo marciano por baixo, e o gelo começa a se transformar diretamente em gás. O gás se acumula sob o gelo, e quando a pressão fica muito intensa, bum, o gelo racha. O gás é expelido, arrastando consigo areia escura e poeira, deixando para trás os assustadores padrões de aranha quando o gelo derrete no verão. A equipe testou essa teoria usando uma grande câmara espacial apelidada de Dusty. Sim, esse é um nome real. Ela tem o tamanho aproximado de um barril e pode recriar as condições de frio congelante e pressão super baixa de Marte. Estamos falando de menos 185 graus Celsius. Os pesquisadores também colocaram solo marciano falso na câmara e o cobriram com gelo de CO2. Em seguida, eles usaram uma lâmpada sob o solo para aquecê-lo, assim como o Sol aquece Marte. Seus experimentos funcionaram e pequenas formas de aranha se formaram exatamente como no planeta vermelho. O estudo também revelou algo novo. A equipe descobriu que o gelo também se formou dentro do solo e fez com que o solo rachasse junto com o gelo. Isso pode explicar por que as pernas das aranhas são tão zigue-zagueadas em vez de retas, como seria de se esperar. Em seguida, eles querem continuar fazendo experimentos para descobrir mais sobre as aranhas marcianas. Por exemplo, por que elas só aparecem em alguns lugares de Marte e por que não estão se tornando mais comuns com o tempo. Aparentemente, o planeta vermelho está decidido a pregar peças nas pessoas da Terra. Por exemplo, em abril de 2023, o rover Curiosity da NASA fez uma pequena pausa na busca por sinais de água antiga em Marte e se deparou com algo curioso: um livro de viagem. Mais tarde, os cientistas perceberam que não se tratava realmente de um livro, mas apenas de uma rocha. Mas parece uma pequena capa dura, com uma página congelada no meio da virada. Essa pedra-livro é minúscula, medindo apenas cerca de 2,5 centímetros de largura. Portanto, talvez não contenha nenhuma história marciana antiga, mas pelo menos é do tamanho de um livro de viagem. Então, em janeiro de 2023, a Universidade do Arizona compartilhou outra imagem bizarra, uma formação rochosa em Marte que parecia o rosto de um urso de pelúcia gigante.
O urso tinha 2 olhos redondos distintos, um nariz em forma de botão e uma boca virada para cima. A imagem foi capturada pela Mars Reconnaissance Orbiter da NASA, que estava orbitando o planeta vermelho na época. Cientistas da Universidade do Arizona explicaram que o rosto de ursinho de pelúcia provavelmente era apenas uma formação natural, como uma colina ou um monte quebrado no centro de uma cratera antiga. Outra descoberta interessante ocorreu em fevereiro de 2022. O rover Curiosity avistou algo que só poderia ser descrito como uma pequena flor feita de minerais. Parece pequenos ramos de coral, mas na verdade é um depósito mineral, o que é muito raro de se ver em forma de flor. A maioria desses tipos de depósitos é formada quando a água antiga se mistura com rochas na superfície marciana, portanto não são exatamente uma novidade para os cientistas, mas esse é único, pois se parece com uma pequena planta ou flor. A próxima descoberta é ainda mais ousada. Uma vez, o rover Curiosity tirou uma foto do que parecia ser uma porta perfeita em um penhasco marciano. Naturalmente, as pessoas começaram a se perguntar se era algum tipo de entrada secreta ou talvez uma base escondida para astronautas. Mas na verdade, é apenas uma formação rochosa muito legal. Os ventos e a erosão esculpiram a rocha ao longo do tempo, criando uma forma perfeita e simétrica. Indo ainda mais fundo no passado, em 2018, um pesquisador notou formas estranhas e semelhantes a bastões em uma imagem e pensou que pareciam pegadas de animais fossilizadas. Infelizmente, a NASA rapidamente descartou a ideia. Esses rastros acabaram sendo depósitos de sal que se formaram em áreas onde a água evaporou. Também é possível encontrar algo semelhante na Terra, por exemplo, em leitos de lagos secos. Portanto, embora seja muito interessante o fato de serem mais uma prova de que Marte já teve rios e lagos, esses rastros não são evidência de vida, apenas uma formação rochosa peculiar. Agora, a próxima descoberta é absolutamente incrível. O rover Opportunity da NASA encontrou rochas redondas parecidas com mirtilos em Marte em 2004. Mas elas não são do tipo que você come com cereais. Os mirtilos que você está vendo são feitos de ferro e são a prova de que Marte costumava ter muita água. Ao longo de bilhões de anos, a água se suavizou e criou essas pequenas bolas. Os cientistas acreditam que elas se formaram quando Marte era muito mais úmido do que é agora. Os mirtilos ricos em ferro são muito importantes porque mostram que Marte poderia ter sido um lugar muito diferente há muito tempo. A terra vermelha e ressecada sob seus pés está tremendo. Grandes rachaduras estão se abrindo no solo, ameaçando engoli-lo. Mas, diferentemente da Terra, esses terremotos não estão vindo do interior do planeta. Uma ameaça vinda do espaço os está provocando. Os cientistas fizeram uma descoberta chocante sobre os terremotos em Marte. Usando inteligência artificial e os dados do InSight da NASA, eles descobriram que alguns desses tremores são causados por impactos de meteoritos. Isso significa que o planeta é atingido 2,5 vezes mais frequentemente do que pensávamos, e novas crateras estão se formando o tempo todo. Mas a parte mais assustadora é que esses impactos não abalam apenas o solo. Eles enviam poderosas ondas de choque para as profundezas do planeta, revelando uma rodovia sísmica oculta e um interior instável, diferente de tudo o que imaginávamos. Isso muda tudo o que pensávamos saber sobre Marte. Portanto, agora a grande questão é: o que mais está escondido sob a superfície? Mas vamos seguir primeiro a linha de pensamento dos cientistas. Eles pegaram dados de terremotos marcianos coletados pelo módulo de aterrissagem InSight da NASA e os compararam com crateras de impacto recentes detectadas pelo Mars Resonance Orbiter. Foi então que descobriram que alguns choques criaram uma rodovia sísmica através do manto em vez de serem absorvidos pela crosta. Embora a NASA tenha desativado o InSight em 2022, os dados dele ainda são preciosos. O módulo de aterrissagem que colocou um sismômetro no planeta vermelho registrou mais de 1.300 tremores por lá, alguns causados por rachaduras em rochas subterrâneas sob calor e pressão, e outros, aparentemente, por meteoroides que atingiram a superfície. Ao estudar como as ondas sísmicas se movem através da crosta, do manto e do núcleo, os cientistas continuam a montar a estrutura profunda de Marte. No passado, os pesquisadores já associavam crateras de impacto a dados sísmicos. Mas esses novos estudos mostram pela primeira vez que um novo choque foi relacionado a terremotos detectados em Cerberus Fossae. Essa é uma região altamente ativa a 1.640 quilômetros de distância do InSight.
Os cientistas descobriram essa cratera de 21 metros de largura, muito mais distante dele do que o esperado, se considerarmos a força das ondas sísmicas que ela produziu. Acreditava-se que a crosta de Marte absorvia a maior parte da energia dos impactos, o que limitaria a distância que as ondas sísmicas poderiam percorrer. Mas a análise dessa cratera revelou que, em vez de serem amortecidas, as ondas seguiram um caminho mais direto e profundo pelo manto do planeta. Essa descoberta inesperada sugere uma rodovia sísmica que permite que os terremotos se espalhem muito mais longe do que se acreditava anteriormente. Agora, a equipe do InSight precisará reavaliar seus modelos de composição e estrutura do interior de Marte, e então poderemos entender melhor como os sinais sísmicos gerados por impactos podem atingir tais profundidades. A classificação manual da grande quantidade de dados teria levado anos, mas felizmente, hoje em dia existem novas ferramentas e os cientistas podem passar de dezenas de milhares de imagens para apenas algumas em questão de dias. Assim, eles se concentraram em encontrar crateras em um raio de aproximadamente 3.000 quilômetros da localização do InSight. O objetivo era identificar aquelas que se formaram enquanto o sismômetro do módulo de pouso estava ativo. Comparando imagens de antes e depois da câmera do contexto ao longo do tempo, eles identificaram 123 novas crateras para cruzar com os dados sísmicos do InSight. Dessas, 49 eram possíveis correspondências para terremotos detectados pelo sismômetro do módulo. E depois de realizar mais algumas análises, a equipe decidiu que a cratera de impacto Cerberus Fossae, de 21 metros, foi a principal descoberta. Esse achado provavelmente ajudará os cientistas a diferenciar entre os sinais de terremotos internos e os causados por impactos de meteoroides. Inicialmente, eles acreditavam que a Cerberus Fossae produzia muitos sinais sísmicos de alta frequência, ligados a terremotos originados no interior de Marte. Mas os novos dados sugerem que parte dessa atividade pode ter sido provocada por choques e não por processos internos. Outro mistério que os cientistas não conseguem desvendar há 50 anos é porque Marte é dividido em duas metades muito diferentes. Mas graças às gravações de terremotos marcianos, eles podem ter finalmente encontrado a resposta. Desde a década de 1970, sabe-se que o planeta tem duas regiões distintas. As terras baixas do norte cobrem cerca de 2/3 do hemisfério norte, e as terras altas do sul constituem o restante. Elas ficam cerca de 5 quilômetros mais altas do que as terras baixas do norte, e a crosta, a camada externa, como uma concha, é mais espessa no sul. Essa estranha divisão é conhecida como a dicotomia marciana. Há duas possíveis explicações para esse desequilíbrio. Uma teoria sugere que um processo interno desconhecido criou a diferença. A outra afirma que uma colisão maciça, provavelmente com uma rocha espacial do tamanho da Lua ou vários impactos menores, remodelou a superfície do planeta. Mas ela é extremamente antiga. É por isso que tem sido difícil identificar exatamente o que aconteceu. Mas agora, um novo estudo publicado em 27 de dezembro de 2024 usou dados de terremotos de Marte do InSight da NASA para descobrir se a causa dessa diferença está nas profundezas do planeta. O módulo foi posicionado próximo ao limite entre as terras baixas do norte e as altas do sul. Sua missão incluía o registro de ondas sísmicas de terremotos marcianos que viajam pelo manto do planeta, a camada da rocha abaixo da crosta. Assim, os cientistas compararam como essas ondas se moviam sob as terras baixas e as altas. Eles procuraram diferenças no interior profundo marciano. Descobriu-se que as ondas sísmicas perdiam energia muito mais rapidamente ao atravessar as terras altas do sul. Isso significa que o manto sob essa região é significativamente mais quente do que no norte. Essa é uma evidência convincente de que forças planetárias internas, e não o impacto externo, causaram a divisão incomum de Marte. A equipe de pesquisa acredita que a diferença de temperatura sob as duas metades pode ser atribuída a uma antiga atividade tectônica. Ela chegou a moldar o planeta, mas depois parou. Em algum momento no passado, Marte teve placas tectônicas em movimento, como a Terra. À medida que elas se deslocavam, juntamente com a rocha derretida abaixo, poderiam ter criado a dicotomia marciana. Mas por fim, o movimento parou, deixando para trás o que os cientistas chamam de tampa estagnada. Trata-se de uma camada espessa e imóvel sobre o interior derretido do planeta.
Se isso for verdade, pode significar que o manto sob as terras altas do sul ainda está subindo, enquanto o que fica sob as terras baixas do norte está afundando mais em direção ao núcleo. Esse processo contínuo poderia explicar por que a crosta é mais espessa no sul. Ao mesmo tempo, não podemos descartar completamente a ideia de que um impacto externo tenha criado a dicotomia. Alguns estudos recentes sugerem que uma colisão gigante ainda pode ser uma explicação possível. Para resolver definitivamente esse mistério, os cientistas precisarão de mais dados de tremores marcianos e modelos detalhados de como Marte se formou originalmente. A propósito, se algum dia você decidir visitar o planeta, talvez encontre o herói do nosso vídeo de hoje, o próprio módulo de pouso InSight. Ele deveria ter sido lançado em março de 2016, mas um problema com um de seus instrumentos causou um atraso. Foi um vazamento de vácuo em um sismômetro. A NASA remarcou o lançamento para maio de 2018 e o problema foi resolvido nesse meio tempo. Mas esse contratempo aumentou o custo total de 675 milhões de dólares para 830 milhões de dólares. Ainda assim, o InSight aterrissou com sucesso em Marte em 26 de novembro de 2018. Mas, com o tempo, a poeira se acumulou em seus painéis solares, dificultando a recarga. O módulo de pouso funciona com painéis solares e baterias, porém precisa de rajadas de vento ocasionais, chamadas de eventos de limpeza, para remover a poeira dos painéis. Infelizmente, o local onde ele aterrissou não recebeu ventos suficientes para manter a sonda totalmente energizada. Em fevereiro de 2021, durante o inverno marciano, uma poeira espessa cobriu os painéis e eles estavam produzindo apenas 27% de sua capacidade total. Para economizar energia, a NASA começou a colocar o InSight em modo de hibernação, desligando os instrumentos gradualmente para manter seus componentes eletrônicos aquecidos. Eles esperavam que um clima melhor permitisse que o módulo recarregasse e acordasse em julho de 2021. Em maio daquele ano, a equipe encontrou uma maneira inteligente de restaurar parte da energia usando o braço do InSight para mover areia para os painéis, ajudando o vento a limpar parte da poeira. Mas no final, ele estava gerando apenas 1/10 da energia da luz do Sol do que no momento de sua chegada. Em julho de 2022, a NASA o colocou em modo de baixa potência para continuar detectando terremotos marcianos. O módulo de pouso continuou operando até dezembro de 2022. Em 20 de dezembro, a NASA anunciou que o InSight havia perdido contato com a Terra 5 dias antes, e a missão terminou oficialmente em 21 de dezembro de 2022. O solo sob seus pés é vermelho e seco. O local está muito frio. Uma poeira cor de ferrugem está flutuando no ar. Você dá um passo, depois outro. É difícil se mover por causa da espessa camada de poeira em que seus pés estão afundando. Você está em Marte e veio até aqui após ouvir uma notícia absolutamente incrível. Hoje em dia, o chamado planeta vermelho parece de fato seco e empoeirado. Mas os cientistas acreditam que esse mundo pode ter sido muito diferente há muito, muito tempo. Eles encontraram algumas evidências de um enorme oceano que poderia ter existido na superfície de Marte há cerca de 3,5 bilhões de anos. E esse oceano provavelmente cobria centenas de milhares de quilômetros quadrados. Tudo começou com várias imagens de satélite da superfície do planeta vermelho. Elas foram tiradas de diferentes ângulos. Como resultado, os pesquisadores conseguiram construir um mapa de relevo da área. Eles mapearam mais de 6.500 quilômetros de formações específicas que provavelmente foram esculpidas por rios. Essas formações também podem ser canais que foram esculpidos no fundo do mar. Os cientistas usaram os dados coletados pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter em 2007. Eles analisaram a espessura das cristas, seus ângulos e localizações. Seu principal objetivo era explorar a depressão topográfica chamada Aeolis Dorsa. Descobriu-se que todos esses anos atrás, essa parte do planeta vermelho estava passando por uma série de mudanças constantes. Elas poderiam ter sido causadas pelo rápido movimento de rochas, puxadas por correntes e rios, bem como por aumentos perceptíveis no nível do mar. Os pesquisadores também notaram um limite bastante claro que separava as terras altas do sul de Marte, elevadas e com muitas crateras, das planícies suaves do planeta. Era muito semelhante a uma linha costeira deixada por um oceano gigantesco.
Tudo isso provavelmente significa que, nos tempos antigos, havia de fato um oceano na superfície marciana, um grande oceano. O que é ainda mais empolgante, a existência desse oceano pode significar a existência de vida. Essa descoberta pode dizer muito aos cientistas sobre o clima antigo do planeta vermelho, bem como sobre sua evolução. Agora sabemos que deve ter havido um período em Marte em que o planeta era bastante quente e sua atmosfera era espessa o suficiente para manter tanta água líquida. O que é ainda mais incrível é que o clima no hemisfério norte de Marte, há 3 bilhões de anos, poderia ser parecido com o que temos na Terra atualmente. Mas então, onde está esse oceano agora? O que aconteceu com ele? Talvez o clima do planeta vermelho estivesse ficando mais frio e a superfície do oceano tenha congelado. Há uma teoria que afirma que atualmente o oceano permanece em seu estado congelado, sob uma camada de rocha, detritos e poeira, em uma planície ao norte chamada Vastitas Borealis. Ou as águas do oceano podem ter se perdido na atmosfera e, eventualmente, no espaço por meio do processo de pulverização atmosférica. Durante esse processo, os átomos são eliminados da atmosfera após colidirem com partículas de alta energia provenientes do Sol. De qualquer forma, a teoria de um oceano que já cobriu uma parte substancial do hemisfério norte de Marte ainda não foi confirmada. Os cientistas ainda estão discutindo sobre sua existência. Por enquanto, Marte é um mundo muito frio, com uma temperatura média de 60 graus Celsius negativos. A superfície do planeta é rochosa, é coberta por leitos de lagos secos, crateras, vulcões e cânions. O oceano que pode ter existido em Marte não é a única coisa incrível sobre esse planeta. Vamos falar sobre as tempestades de areia que assolam o planeta vermelho. Nos filmes, elas são retratadas como forças da natureza incrivelmente poderosas, destruindo acampamentos de astronautas e despedaçando suas naves espaciais. Mas até que ponto isso é verdade? Marte é de fato famoso por produzir tempestades de poeira tão grandes que podem ser vistas por telescópios na Terra. Às vezes, elas cobrem áreas do tamanho de continentes e podem durar semanas a fio. Mas, além delas, há tempestades muito mais raras que ocorrem uma vez a cada 3 anos em Marte, o que equivale a cerca de 5 anos e meio na Terra. Essas tempestades são maiores e muito mais intensas do que as regulares. Elas circundam todo o planeta. É por isso que os cientistas as chamam de tempestades de poeira globais. Ao mesmo tempo, é improvável que mesmo uma tempestade de poeira global possa causar danos graves aos astronautas ou a seus equipamentos. Embora as tempestades marcianas sejam enormes, a velocidade do vento atinge no máximo 100 km por hora. Isso é menos da metade da velocidade da maioria dos ventos com força de furacão na Terra. Além disso, essa comparação das velocidades do vento pode ser um pouco enganosa. A atmosfera de Marte tem aproximadamente 1% da densidade do nosso planeta. Isso significa que o vento lá precisa soprar muito mais rápido para causar qualquer dano ou até mesmo empinar uma pipa. Agora vamos passar para o próximo fenômeno surpreendente observado no planeta vermelho. Quando você olha para ele de longe, parece um olho. Há até mesmo alguns canais sinuosos que parecem veias atravessando o globo ocular. Mas quanto mais perto você chega, menos a formação se parece com um olho de verdade. De fato, trata-se de uma cratera gigante com quase 30 quilômetros de diâmetro. Ao redor da cratera, que parece ter uma pupila, há outras crateras ainda maiores. Elas provavelmente se formaram há bilhões de anos. Foi nessa época que Marte teve de suportar vários ataques de rochas espaciais. Mas por que a cratera ocular é mais escura do que a paisagem ao redor? Os cientistas acreditam que no passado a água encheu o enorme poço. Lembra desses canais? Eles provavelmente transportavam a água. E como a cratera estava cheia de água, ela impediu a erosão de algumas substâncias e minerais. Seu próximo destino é o Valles Marineris. Trata-se de um enorme cânion, ou melhor, um sistema de cânions, que ocorre ao longo do equador marciano. Ele se estende por mais de 4.200 quilômetros. Ele também é 4 vezes mais profundo que o famoso Grand Canyon na Terra. O local é tão grande que poderia abranger todo o território continental dos Estados Unidos do Pacífico ao Oceano Atlântico. A maioria dos cientistas acha que Valles Marineris é uma enorme rachadura tectônica na crosta do planeta vermelho, que pode ter se formado quando o planeta estava esfriando em um passado distante. Outra visão marciana de tirar o fôlego é o maior vulcão escudo de todo o sistema solar, o Monte Olimpo. Ele tem mais de 600 quilômetros de diâmetro, o que significa que é quase do mesmo tamanho que o estado do Arizona. O monte também tem 26 quilômetros de altura e é cercado por penhascos incrivelmente altos.
Para imaginar o tamanho do vulcão, vamos fazer algumas comparações. O maior vulcão da Terra é o Mauna Loa, com cerca de 10 km de altura e 120 km de diâmetro, o que de fato parece bastante impressionante. Mas o volume do Monte Olimpo é cerca de 100 vezes maior que o do Mauna Loa. O gigante marciano poderia engolir toda a cadeia de ilhas havaianas, de Kauai ao Havaí. Há algum tempo, cientistas vêm se perguntando por que esse vulcão é tão grande. Pode ser o resultado de menor gravidade da superfície e das maiores taxas de erupção. Ou o motivo pode ser a crosta do planeta vermelho, que é muito diferente da terrestre. Em nosso planeta, a crosta é composta de 15 a 20 placas tectônicas em movimento. À medida que elas se movem sobre pontos quentes que produzem lava, novos vulcões se formam e os já existentes são extintos. É assim que a lava pode chegar à superfície por meio de muitas aberturas. Mas em Marte, a crosta não está dividida nas mesmas placas tectônicas que na Terra, e a lava não tem nada a fazer além de se acumular em um vulcão muito grande. Agora, se você visitasse Marte e decidisse fazer um passeio noturno, testemunharia um fenômeno estranho. Ele ocorre no planeta vermelho após o pôr do sol, quando as temperaturas caem abaixo de 60 graus negativos. Um brilho bizarro e misterioso se espalha pelo céu marciano. Infelizmente, sem equipamentos especiais, não seria possível observar esse brilho suave. Visível apenas na luz ultravioleta, esse brilho noturno é o resultado de reações químicas que ocorrem a dezenas de quilômetros acima da superfície do planeta vermelho. Imagine ser uma das primeiras pessoas enviadas para explorar Marte. Ao se aproximar do planeta vermelho, algo estranho e assustador chama sua atenção. Ali, sim, bem ali! Não parece uma cabeça de urso gigante? O quê? Ou quem poderia criar um focinho de urso no meio de uma cratera? Infelizmente, ou devo dizer felizmente, não há nada de misterioso na cabeça do urso. É apenas pareidolia facial. Essa é uma tendência de ver estruturas faciais em coisas cotidianas. Mas falando sobre a descoberta em Marte, deveríamos renomear o fenômeno para pareidolia de urso? Você sentiu essa piada chegando, não sentiu? Muito bem, dê uma olhada. Você vê uma colina em forma de V que parece um nariz. Depois, há duas crateras que parecem olhos. E em seguida, há um padrão de fratura circular, a cabeça, que circunda o nariz e os olhos. Os especialistas acham que a face pode ter sido criada quando um depósito estava se assentando sobre uma cratera de impacto enterrada. E o nariz pode ser lama ou uma abertura vulcânica com lava solidificada ou fluxos de lama ao seu redor. De qualquer forma, a cratera parece mesmo a cara de um urso, tenho que admitir. Mas graças à HiRISE, a câmera do Experimento Científico de Imagens de Alta Resolução da Mars Reconnaissance Orbiter, outra das incríveis siglas da NASA, vimos muitas outras crateras malucas no planeta vermelho, como rostos sorridentes, um pássaro ou um elefante. Primeiro, vamos dar uma olhada na famosa face de Marte. Essas imagens foram tiradas pela primeira vez pela sonda Viking em 1976. Naquela época, a resolução era obviamente muito ruim. Além disso, a iluminação estava inclinada. Isso produziu o resultado que chocou as pessoas na década de 1970. Um rosto esculpido em rocha olhando para a Terra. Isso significava que havia outra civilização em Marte que havia criado esse monumento? Não. Veja a foto do mesmo local tirada pela atual Mars Reconnaissance Orbiter. A resolução é muito melhor. E o rosto milagrosamente se transformou em uma colina comum. Ou veja este pequenino pé grande, cuja imagem foi capturada em 2008. Eu digo pequenino porque essa criatura tem apenas alguns centímetros de altura. E quando a foto foi tirada, o pé grande estava a apenas alguns metros de distância da câmera. E aqui, uma alma curiosa deu um zoom em uma pequena rocha e viu algo que se assemelhava a um gorila. Foi assim que algumas pessoas começaram a acreditar que havia macacos em Marte. Sim, é verdade. Vou lhe mostrar mais alguns exemplos de criaturas e rostos imaginários no planeta vermelho. A maioria deles vem de uma série de imagens tiradas pela câmera Themis. Atualmente, ela está a bordo da espaçonave Mars Odyssey, que precisa de apenas 2 horas para orbitar o planeta vermelho, levando alguns instrumentos científicos importantes. Deixe-me apresentar My Happy Martian a você. Essa cratera de 3 km de largura foi fotografada em 2008. A cadeia de crateras seguinte parece uma vespa com suas finas asas de detritos de impacto. Toda essa característica provavelmente foi criada por um meteorito que caiu em um ângulo muito baixo e se quebrou em pedaços logo antes do impacto. Você vê um mamute lanoso ou um elefante aqui? Os fluxos de lava em uma região de Marte deixaram essa imagem em seu solo avermelhado. A região em si, chamada Elysium Planitia, é famosa pelos fluxos de lava mais jovens do planeta.
Por exemplo, aquele que se parece com um mamute provavelmente se formou nos últimos 100 milhões de anos. Ah, ontem mesmo. Vamos falar sobre o amor, ou melhor, seu símbolo, o coração. Você gosta desses dois corações na superfície do planeta vermelho? Este aqui é, na verdade, o topo de uma mesa delineada pelo gelo, e esse formato de coração é uma cratera de impacto. O impacto arrancou o material escuro da superfície e expôs o solo mais claro por baixo. Em seguida, parte do material provavelmente voou ladeira abaixo, criando o coração. E este é um beija-flor coberto de poeira. Você consegue ver seu longo bico e cabeça? Os cientistas não sabem ao certo como essa forma surgiu, mas eles acham que a erosão e o vento tiveram um papel importante em sua criação. Esses depósitos de dunas de areia escura parecem um lobo uivando. E aqui, você consegue ver uma série de engrenagens entrelaçadas. Esta imagem se parece com a letra T, certo? A fratura em ângulo reto foi criada pelo alongamento tectônico da crosta marciana. Você acha que podemos encontrar outras letras do alfabeto em Marte também? Por que não? E agora, que tal outra coisa bizarra que os astrônomos notaram na superfície marciana? Isso é uma porta para a casa de alguém? Foi o rover Curiosity da NASA quem enviou essa imagem para a Terra. Ela se tornou viral porque essa formação aqui, está vendo? Parece uma porta. Infelizmente, os cientistas, devido às suas mentes racionais, foram rápidos em nos decepcionar. Eles afirmaram que se tratava apenas de uma parte natural da paisagem marciana. Havia várias pistas que os fizeram pensar que não se tratava de uma porta de verdade. Por exemplo, a abertura é minúscula, com apenas 1 metro de altura. Eles têm certeza de que o que parece ser uma porta é, na verdade, uma abertura em uma rocha criada por forças naturais, como ventos e erosão. Se você observar a rocha de perto, poderá notar estratos. São camadas de silt que se destacam por serem mais duras do que o material ao redor. Esses estratos mergulham aqui à esquerda e um pouco mais alto à direita. Eles provavelmente surgiram há cerca de 4 bilhões de anos em um rio ou em uma duna soprada pelo vento. Desde que os estratos se tornaram visíveis, os fortes ventos marcianos os erodiram ainda mais. E veja isso, está vendo essas rachaduras? É assim que as rochas se desgastam no planeta vermelho. Essa pequena caverna provavelmente se formou quando várias fraturas atravessaram os estratos. Uma pedra bem grande pode ter caído com seu próprio peso, e isso criou a abertura em forma de porta. Essa teoria é bastante plausível, porque, embora a gravidade em Marte não seja tão forte quanto na Terra, ela ainda é forte o suficiente para fazer isso. Além disso, está vendo aquela rocha à direita da abertura? Ela tem uma borda vertical suspeitamente lisa. Deve ser a culpada. Provavelmente caiu há pouco tempo. Mas não é apenas o planeta vermelho que pode se orgulhar de ter formações incomuns. Vejamos este cometa, por exemplo. Essa imagem foi tirada pela espaçonave europeia Rosetta, em 2014. Você consegue ver um rosto em seu lado direito? Ou a Lua. Aqui está seu famoso coelho. Ele aparece de cabeça para baixo, com suas orelhas apontando para baixo. Algumas pessoas veem um homem na Lua. Pode ser seu rosto ou o corpo inteiro. Se alguém vê a figura humana inteira, geralmente parece que ela está carregando gravetos. Às vezes, é um sapo. Para identificá-lo, olhe para o lado superior esquerdo do nosso satélite. O sapo está voltado para cima. Está vendo? Agora, observe essa estrela de nêutrons giratória. Essa estrela é um núcleo colapsado de uma estrela supergigante com uma massa total de 10 a 25 massas solares. Com exceção dos buracos negros e de alguns objetos hipotéticos, como estrelas de quarks ou buracos brancos, as estrelas de nêutrons são os menores e mais densos objetos estelares conhecidos. Enfim, voltemos a essa estrela em particular. Como você pode ver, esse objeto espacial, localizado a 17 mil anos-luz de distância da Terra, é cercado por uma nuvem de partículas energéticas. E essa imagem, tirada pelo Chandra X-Ray Observatory da NASA, apareceu em 2009 e se tornou viral em pouco tempo. Tudo porque muitas pessoas viram uma estrutura semelhante a uma mão em meio a todo esse material espacial. A NASA explicou que a estrela estava girando incrivelmente rápido, lançando energia no espaço ao seu redor. Isso cria estruturas intrigantes e complexas, como a grande mão cósmica que tantas pessoas veem. Observe a nebulosa Cabeça de Cavalo na constelação de Órion. Essa é uma nuvem escura e gelada de poeira e gás que foi observada pela primeira vez em 1888. Essa sombra escura é criada pela poeira. E na base da nebulosa há muitos pontos brilhantes. São estrelas jovens em estágio de formação. Preste atenção a essa estrela extremamente brilhante no lado superior esquerdo da Cabeça de Cavalo. Sua radiação é tão poderosa que a estrela está começando a corroer a nuvem ao seu redor. Isso significa que, em milhões de anos, a nebulosa talvez não se pareça mais com a cabeça de um cavalo. Bem, eu não estarei por aqui nessa época. O Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul capturou uma imagem na qual podemos ver a colisão de 3 galáxias diferentes.
Podemos até observar o efeito que elas têm umas sobre as outras. Mas o mais legal é que, durante a colisão, elas criaram uma forma reconhecível. Pois não é que parece um beija-flor espacial gigante? Como você se prepara para uma viagem longa? Provavelmente você procura a rota no Google Maps ou assiste a algumas dicas no YouTube. Ou talvez você pergunte a alguém que esteve lá recentemente: mas e se você estiver indo para um lugar que os humanos nunca visitaram? Sim, estou falando do nosso vizinho do lado, o planeta vermelho. A NASA está planejando uma missão a Marte para o final da década de 2030 ou início da década de 2040. Isso é muito distante no futuro, então por que começar a se preparar agora? Bem, está mais perto do que você imagina. Os astronautas novatos passam pelo menos 2 anos treinando apenas para ir ao espaço. Para cada hora que passam no espaço, eles precisam passar 10 horas debaixo d'água na Terra. Esse treinamento só se aplica a caminhadas espaciais e à Estação Espacial Internacional, EI. Até o momento, cerca de 600 pessoas já foram ao espaço, mas os seres humanos nunca pisaram em Marte. Viajar para esse planeta exigirá um tipo diferente de treinamento. Existe uma região da Terra que se assemelhe muito a Marte? Os astronautas das missões Apollo treinaram em Nevada, nos Estados Unidos. Foi lá que Neil Armstrong e seus colegas astronautas tiveram uma noção de como seria a superfície da Lua. Mas Marte é diferente da Lua. Ele tem gravidade e uma atmosfera. Nesse aspecto, se assemelha ao nosso próprio planeta. Apenas um país, para ser mais preciso, a Islândia. A NASA usou essa ilha no extremo norte da Europa como um campo de testes para sua missão Mars 2020. E não, a missão não envolveu o pouso de humanos no planeta vermelho, apenas um pequeno rover de nome Perseverance em busca de sinais de vida. Mas o robô de alta tecnologia ainda precisa de um pouco de prática. Vamos fazer um pequeno teste por conta própria. Compare as paisagens de Marte e da Islândia. Está com dificuldades para identificar a diferença? Ótimo! Isso significa que os cientistas escolheram o local de treinamento ideal para a missão a Marte que está por vir. Uma área totalmente estéril e desprovida de vida. Foi assim que um pesquisador envolvido na missão descreveu a Islândia. E essa descrição corresponde perfeitamente às condições que os futuros astronautas encontrarão em Marte. Mas o que é de tão especial na Islândia? Há vales que foram criados por erupções vulcânicas. A ilha ainda é jovem em termos geológicos. Simplificando, ela ainda está se formando. Fluxos de lava, água, vulcões, ventos furiosos. A Islândia tem de tudo. O slogan do país é a terra do fogo e do gelo. A população da ilha é de pouco mais de 350 mil habitantes. Para fins de comparação, a cidade de Cleveland, em Ohio, tem mais habitantes do que todo o país da Islândia. Mas o tamanho nem sempre importa. Você se lembra do Campeonato Europeu de Futebol de 2016, quando a Inglaterra perdeu para a Islândia por 2-1? Seus jogadores se tornaram estrelas da noite para o dia, mas os islandeses estão mais próximos das estrelas do que você imagina. O país tem uma agência espacial própria. Sim, você ouviu direito. Na verdade, essa agência é formada por 2 pessoas que estão tentando promover a Islândia como um análogo terrestre de Marte. Em resumo, isso significa que a Islândia se parece muito com o planeta vermelho. A dupla local quer fazer com que os cientistas espaciais escolham a Islândia como campo de treinamento para futuros astronautas. Seu maior argumento é que é mais barato. Enviar pessoas e equipamentos para o espaço é caro, é claro. De acordo com Elon Musk, os lançamentos da SpaceX custam cerca de 2 milhões de dólares. Isso é muito menos do que um lançamento típico da NASA. Uma grande parte da pesquisa espacial é realizada na Terra. A Antártida é ideal para estudar lugares frios e desolados no espaço sideral. O Havaí é perfeito para explorar tubos de lava e a composição das rochas. Imagine a logística de ir a essas 2 regiões ao mesmo tempo. É aqui que a Islândia entra em cena. Ela tem diversos habitats que estão relativamente próximos uns dos outros. Então, o que exatamente os futuros astronautas que chegarão a Marte farão na Islândia? Para responder a essa pergunta, vamos voltar no tempo. Nevada não foi o único lugar que os astronautas da NASA visitaram há mais de meio século. Eles também se prepararam para caminhar na superfície da Lua na Islândia. Seu principal objetivo era coletar amostras de rochas. Elas podem ser encontradas principalmente perto de vulcões e campos de lava, e a Islândia tem muitos deles. Cerca de 60% da paisagem local é rochosa e acidentada. Isso faz com que a ilha do tamanho de Kentucky pareça um outro planeta. Acrescente a isso o fato de que 80% da Islândia é desabitada e você terá o parquinho perfeito para os astronautas.
E tem outra semelhança com Marte. No verão, pode parecer que o sol nunca se põe na Islândia. Os habitantes locais vão às compras às 3 horas da manhã. Em junho, por exemplo, a noite pode durar meras 2 horas. Parece um destino perfeito para festas ao ar livre? Bem, na verdade não. Quem gostaria de se divertir em uma temperatura congelante de 5 graus Celsius? Essa é a temperatura média baixa do ar no verão. Os futuros astronautas passaram semanas na Islândia tentando se adaptar a essas condições estranhas. E isso os ajuda a se preparar para os longos dias em Marte. Isso não é uma figura de linguagem, já que os dias no planeta vermelho são 40 minutos mais longos que os da Terra. Isso não é muito, considerando a duração dos dias em outros planetas. Em Júpiter, um dia termina em pouco menos de 10 horas, enquanto um dia em Vênus equivale a 243 dias terrestres. Mas vamos primeiro aterrissar em Marte e depois pensar em outros planetas, certo? Você fez alguns cálculos aí na sua mente? Se um dia em Marte é 40 minutos mais longo do que na Terra, então quanto tempo dura um ano marciano? Não, estou disposto a apostar que seus cálculos não estão corretos. Você esqueceu de levar em conta um detalhe importante. O planeta está mais distante do Sol do que a Terra. Isso significa que um ano em Marte dura 687 dias, quase o dobro do tempo de um ano na Terra. Me desculpem, futuros astronautas. Vocês ganharão um bolo de aniversário a cada 2 anos. Há outro ponto negativo no planeta vermelho, literalmente. A temperatura média do planeta é de 60 graus Celsius negativos. Faz com que o clima da Islândia se pareça com o dos trópicos, não é? Apesar dessas condições climáticas extremas, os cientistas acreditam que já houve água em Marte. E onde há água, há vida. É por isso que os cientistas da NASA baixaram o pequeno rover no meio de uma cratera, que, segundo eles, já foi um lago. É onde há a maior chance de encontrar evidências de vida. E quanto às formas de vida em Marte? Parece que não se trata de ficção científica. O planeta tem calotas polares como a Terra, e isso não é tudo. Os cientistas acreditam ter detectado até mesmo queda de neve em Marte. Sua atmosfera é 100 vezes mais fina do que a do nosso planeta. Não é um sopro de ar fresco, mas não é extremamente inóspito como outros planetas. Em Vênus, chove ácido, e a temperatura é alta o suficiente para derreter chumbo. E em Júpiter há tempestades gigantescas que duram séculos. Isso faz com que você se apaixone novamente pelo planeta azul. A essa altura, até a Islândia parece divertida. Você pode até querer aprender islandês. Se você for bem-sucedido, poderá até ler o nórdico antigo, o idioma dos vikings. E você saberá uma centena de palavras para dizer vento. Isso será muito útil, pois a velocidade do vento na ilha pode chegar a 65 km por hora. Ao ar livre, você terá de se segurar em uma cerca ou em uma placa de sinalização para se manter em pé. O clima da Islândia fará com que você pense 2 vezes antes de se mudar para lá. Mas para os astronautas que estão se preparando para outro mundo, esse lugar é perfeito. A Islândia tem um subsolo igualmente impressionante. De fato, a ilha pode ser a chave para sustentar a vida humana em Marte. A superfície desse planeta não é muito hospitaleira. O solo é venenoso e abrasivo. Ele pode facilmente cortar o traje de um astronauta, mas embaixo da Terra, as condições de vida são mais toleráveis. E a Islândia tem um modelo real dessa possível moradia subterrânea. Tubos de lava, longos túneis esculpidos pela lava que chega à superfície. Esses corredores em forma de labirinto são habitats humanos perfeitos e econômicos. A natureza já os construiu para nós. Os futuros astronautas poderão caminhar por tubos de lava semelhantes na Islândia. Quem sabe um dia seus passos cautelosos poderão se transformar em saltos gigantescos para a humanidade.